Alô, alô, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui você irá conferir informações e dados sobre história, geografia, política, cultura e, sem dúvidas, sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente irá falar de um país em específico para que a gente possa conhecer as nações que compõem o continente africano. E o primeiro país que vamos conhecer será a Etiópia. A palavra Etiópia vem do latim Etiópia, que significa Terra dos Negros, ou mais especificamente do grego Terra das Faces Queimadas. A República Democrática Federal da Etiópia, um dos países mais antigos do mundo e que remete ao começo da vida humana, é uma das únicas nações africanas que nunca foram colonizadas, junto da Libéria. Apesar das tentativas italianas de tomar posse do território etíope, nos séculos 19 e 20, o povo local acabou expulsando as tropas da bota. Por tal feito, o país virou símbolo de resistência e sua história serviu de inspiração para a luta pela independência dos demais países do continente africano, vítimas do colonialismo. Atualmente, o sistema de governo na Etiópia é a República Parlamentarista. Entretanto, no passado, o país já foi governado por dinastias e também passou por um período ditatorial. O Império Etíope, conhecido também como Abissínia, ocupou os atuais territórios da Etiópia e da Eritreia, desde aproximadamente o ano de 1270 até 1974, quando o império foi deposto por um golpe de Estado. Antes, o reino Zaguê havia governado algumas regiões etíopes e eritreias. O último imperador da Abissínia foi Haile Selassie, uma das maiores personalidades do século XX. Haile Selassie nasceu na cidade etíope de Eger-Sagoro, em 23 de julho de 1892. Filho de Ras Makonnen, conselheiro e primo do imperador Menelik II, foi batizado com o nome de Tafari Makonnen. Com grandes habilidades, em 1909, com 17 anos, foi nomeado governador da província de Sidamo. No ano de 1911, tornou-se governador-geral de Harar. No mesmo ano, casou-se com Waizaro Menem, bisneta do imperador Menelik II, assim adquirindo o título de Ras. Em 1913, quando Menelik II morreu, seu neto, Li Iyasu, sucedeu ao trono. Porém, sua relação com o Islã o tornou impopular junto à maioria da população cristã. Dessa forma, em 1916, a Assembleia dos Nobres, em conjunto com a Igreja Ortodoxa Etíope, depôs o imperador Li Iyasu. Em 1917, Zaudito, filha do imperador Menelik II, tornou-se imperatriz e Rastafari foi nomeado regente e herdeiro do trono. Em 1930, com a morte de Zaudito, Rastafari foi coroado imperador etíope, que, segundo a crença, remonta da dinastia do rei Salomão e da rainha de Sabá. A partir de então, mudou seu nome para Haile Selassie. O então novo imperador, durante seu governo, tentou organizar reformas sociais, econômicas e educacionais na tentativa de modernizar o país. Porém, em 1974, diante da Guerra da Independência da Eritreia e da crise econômica, escassez de alimentos, desemprego e estagnação política, uma ala do exército organizou um motim. No dia 12 de janeiro de 1974, a dinastia liderada por Haile Selassie foi deposta, sendo estabelecido um governo militar provisório de ideologia lenista marxista. O novo governo, chamado de Derg, era liderado por Mengistu Haile Mariam.
Selassie foi mantido em prisão domiciliar em seu palácio, onde passou seus últimos dias, falecendo no dia 27 de agosto de 1975. Após a queda da monarquia, a Etiópia transformou-se em um dos países mais pobres do globo. O regime seguinte à deposição de Selassie sofreu vários golpes, rebeliões, secas em grande escala e problemas com a questão dos refugiados. Na década de 1980, uma série de períodos de fome resultaram em milhões de mortes no país, somando-se a isso a guerra civil e o movimento separatista da Eritreia. Manifestações contra o governo surgiram, em particular nas regiões do norte de Tigré e na Eritreia. Foi proclamada a República Democrática Popular da Etiópia em 1987, instaurando-se pela primeira vez no país um governo republicano, com Mengistu à frente. O colapso da União Soviética e dos países socialistas no leste europeu durante as revoluções de 1989 coincidiram com a paralisação da ajuda soviética à Etiópia em 1990. Em maio de 1991, as forças da Frente Democrática Revolucionária dos Povos Etíopes derrubam o governo de Mengistu e instauram um governo de transição, composto de um conselho de representantes e guiado por uma constituição de transição. Em 1994, uma nova constituição foi escrita, formando-se uma legislatura por duas câmaras e um sistema judicial. A primeira eleição multipartidária foi realizada em 1995, com a eleição de Meles Zenawi como primeiro-ministro. A população etíope inclui diferentes etnias. Somalis, oromos, amaras e tigray correspondem a mais da metade das pessoas que habitam o território etíope. A língua oficial de trabalho na Etiópia é o amárico, língua semítica de origem afro-asiática. Além disso, o inglês e as línguas dos ramos semítica e cuxítica são importantes para a comunicação local. Aproximadamente mais de 90 línguas são faladas na Etiópia. A economia do país é uma das mais atrasadas do mundo e aproximadamente 50% da população é considerada subnutrida. O país é localizado na África Oriental, no Nordeste africano, região conhecida como Chifre da África, que também compreende a Somália, o Djibouti e a Eritreia. Com mais de 114 milhões de pessoas, a Etiópia é o segundo país mais populoso do continente, atrás apenas da Nigéria, e a maior parte dos habitantes vivem em áreas rurais. O país ainda é o 10º maior do continente em área. A Etiópia faz fronteira com o Sudão e com o Sudão do Sul ao oeste, com o Djibouti e Eritreia ao norte, com a Somália ao leste e com o Quênia ao sul. Sua capital é a cidade de Addis Ababa, onde está localizada a sede da União Africana. A moeda da Etiópia é o birr etíope. Protestantes e cristãos ortodoxos representam cerca da metade da população religiosa na Etiópia. Por outro lado, o Islã possui cerca de 34% dos religiosos no país e 10% da população segue crenças tradicionais etíopes. Pesquisas realizadas afirmam que o café era consumido na Etiópia desde o século X a.C. Com o passar do tempo, ele se espalhou alcançando o Egito e o mundo árabe. Hoje em dia, o café é motivo de orgulho para os habitantes do território etíope. O local de nascimento do café, segundo estudos, são as montanhas de Cafa, região próxima à fronteira com o Sudão. Ainda assim, a bebida, tanto na capital Addis Ababa, quanto nos povoados simples do interior, é oferecida aos visitantes como se fosse uma cerimônia. A cerimônia do café faz parte da cultura etíope e também da vizinha Eritreia. O nome café é originário da palavra árabe kawa, que significa vinho. Por esse motivo, o café era conhecido como vinho da Arábia, quando chegou à Europa no século XIV.
Em 2019, o então primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, foi o vencedor do 100º Prêmio Nobel da Paz. O Comitê Norueguês Nobel escolheu o político etíope por seus esforços na luta pela paz entre a Etiópia e a vizinha Eritreia. Uma das maiores inovações da Etiópia, o jazz etíope, denominado Ethio Jazz, é uma fusão única da música etíope tradicional com jazz, afrofunk, soul e ritmos latinos. Mulatu Astatke é considerado o pai do Ethio Jazz. A Etiópia reúne um grande circuito turístico, a começar pela capital Addis Ababa, com o Museu Nacional que abriga Lucy, um fóssil de Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos, descoberto em 1974 em Adar, no deserto de Afar. Outra opção para visita na capital é um museu etnológico. A cidade-fortaleza localizada em Gondar, antiga capital do país, é considerada Patrimônio Universal pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Em Lalibela, na região norte da Etiópia, há um circuito de igrejas monolíticas a partir de construções milenares escavadas na rocha. Por sua beleza e significado histórico, é considerada a 8ª maravilha do mundo antigo. A cidade de Aksum é o berço do cristianismo etíope. No Parque das Estelas, erguem-se obeliscos da era Aksumita. Uma das estelas foi levada para Roma pelas tropas fascistas italianas na invasão liderada por Mussolini em 1937. O monumento foi devolvido apenas em 2005. A injera, consumida em grande escala no país, é uma espécie de panqueca gigante produzida a partir do teff, grão típico da região. O alimento acompanha praticamente todas as refeições etíopes, sendo usado como base para forrar o prato. Sobre ele são servidos os acompanhamentos como molhos, carnes, grãos, verduras e legumes. Para comer, os etíopes rasgam um pedaço da própria injera e utilizam para pegar as iguarias escolhidas. O calendário etíope tem uma particularidade. São 12 meses de 30 dias e há um 13º mês de apenas 5 dias. No país, o primeiro dia do ano corresponde ao nosso 11 de setembro. Além disso, por lá se começa a contar as horas do dia a partir da alvorada, assim que o sol nasce e não a partir da meia-noite. A coroação de Haile Selassie em 1930 foi atrelada a uma profecia feita uma década antes por Marcus Garvey, ativista jamaicano dos direitos dos negros. Em 1920, Garvey disse a seus seguidores que deveriam olhar para a África quando um rei negro seria coroado, pois o dia da libertação está próximo. Então, quando Rastafari foi coroado na Etiópia, muitos viram isso como um sinal da profecia se tornando realidade. Na África Oriental, Rastafari tornou-se Haile Selassie. Na Jamaica, Haile Selassie tornou-se Deus, ou Jah, encarnado, o Messias Redentor, e a Etiópia, a Terra Prometida. Em suma, o movimento Rastafari nascia ali. Não podemos falar do esporte etíope sem mencionar o nome de Abebe Bikila. O maratonista foi bicampeão olímpico em Roma, 1960, e Tóquio, 1964, e é considerado por especialistas como o maior maratonista de todos os tempos. Além de atleta, ele foi membro da Guarda Real do Imperador Haile Selassie. Notabilizou-se por correr de pés descalços e triunfar nas provas. Bikila tornou-se o primeiro negro africano a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e ainda abriu espaço para seus compatriotas no atletismo. A Etiópia foi uma das nações fundadoras da Confederação Africana de Futebol, a CAF,
em 1957, sendo também um dos países mentores da Copa Africana de Nações, ao lado de Egito, Sudão e África do Sul. As seleções principais etíopes nunca participaram de uma Copa do Mundo. O melhor resultado do país no futebol foi a conquista masculina da Copa Africana de Nações em 1962, sediada no próprio país. Além disso, a Etiópia venceu 4 vezes a Copa do Conselho das Associações de Futebol da África Oriental e Central, a CECAFA, nos anos de 1987, 2001, 2004 e 2005. A Ethiopian Premier League é a principal liga nacional masculina, criada em 1997 para substituir a antiga primeira divisão. O maior campeão do país é o St. George, time da capital, com 29 títulos. O clube também conquistou a Copa da Etiópia por 16 vezes e a Supercopa Nacional em 12 oportunidades. Além disso, acumula algumas participações na Copa das Confederações da CAF e na Liga dos Campeões da CAF. A seleção feminina de futebol da Etiópia começou suas atividades em 2002. O melhor resultado das etíopes foi o 4º lugar na Copa Africana de Nações Feminina de 2004. Em 2 oportunidades, 2016 e 2018, a equipe terminou o campeonato feminino da CECAFA na 3ª colocação. Já a Ethiopian Women's Premier League é a Liga Nacional Feminina, fundada em 2012. O maior campeão do torneio é o Dedebiit, com 4 conquistas. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre a Etiópia. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar a par das novidades do PDL, além de deixar seu feedback e sugestões sobre nossas produções. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, confira os textos na nossa página do Medium e também ouça nossos podcasts nos agregadores Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outros. É só buscar por Ponta de Lança Podcasts que você nos encontra. Eu, Rubens Guilherme Santos, em nome de toda a equipe do PDL, agradeço por sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça que Ponta de Lança é paixão por ousar. Até mais!